Você conhece algum pastor que tem cara de delegado, cara de coronel? Bom, eu queria falar com vocês a respeito disso. De pastores que são muito duros com os irmãos na hora de levar a mensagem dentro de um culto, né? Tá aquele culto abençoado, uma harmonia com o Espírito Santo, e aí ele vai trazer uma mensagem, aquela mensagem dura, sem contexto. Ele começa a pregar e começa a gritar e fala que a igreja está em pecado, tem que se arrepender, né, dos seus pecados. Mas a maioria das pessoas que eu conheci que era desse jeito eram pessoas que não sabiam nem o que estava falando. Na cabeça deles, eles pregavam somente os livros de Ezequiel, Jeremias, é, quais os outros livros? Oséias, né? O meu povo foi rebelde comigo. Aí quando eu vi aqueles pastores pregando, eu achava assim, nossa, mas será que tem tanto motivo para estar repreendendo a igreja desse jeito? Sendo que a gente já está vindo aqui adorar a Deus, a gente está vindo cultuar a Deus, a gente não, né, não tá fazendo coisa errada para, né? Toda a ministração do homem era daquele jeito. Você conhece algum pastor assim? Toda mensagem que o homem traz é só repreensão, é só coisa dura. E se você conhece, deixa aqui nos comentários, porque não faz sentido. Será que Deus está usando esse homem mesmo? Porque quando eu fui ler o livro de Isaías, Jeremias, Oséias, né, o livro de Ezequiel, eu vi que o povo, eram os profetas que pegaram na Babilônia, e o Jeremias pregou antes do povo ir para o cativeiro. Mas ele até participou, porque quando os babilônicos invadiram Jerusalém, ele era daquele tempo lá, né? E Ezequiel era um profeta que profetizava lá na Babilônia. E eu fui ler para conhecer a história. Irmãos, e não tinha nada a ver com o contexto que esses homens pregavam. Porque o povo estava indo para a Babilônia, Deus tinha entregado eles aos inimigos, porque eles se voltaram para a idolatria. Olha só no livro de Jeremias, capítulo 2. Jeremias já inicia o seu livro assim. Capítulo 2, versículo 13. A gente vai ver aqui, ó. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, quer dizer, o povo tinha deixado a Deus. Tinha deixado o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, que era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Que era o Deus que não admitia imagem de escultura e tinha suas regras para ser adorado. E tinha também os mandamentos para poder viver naquele período lá. Os mandamentos de Deus. E o povo tinha deixado a Deus. E como o povo tinha deixado a Deus? Aí quando eu me lembro das pregações daqueles homens que eram muito duros, era tudo em relação à roupa. Porque a mulher estava usando calça, estava cortando o cabelo, porque o homem usava bermuda. O povo está em rebeldia, você lembra? Vocês conhecem pastores assim? Então a rebeldia na cabeça deles era os usos e costumes, porque as pessoas não estavam cumprindo aquelas coisas que a igreja colocava. Então eles pregavam o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, para as pessoas que não seguiam aqueles costumes da igreja, sendo que não tem nada a ver. Quando Ezequiel pregava contra o povo, Jeremias pregava contra o povo, desculpa, era por causa da idolatria. Quando eles, aqui está escrito aqui, ó, que o povo deixou a Deus, é porque o povo parou de servir a Deus para servir os deuses das outras nações, que eram os Balaíns, era Astarote, Baal. E aí o povo começava a ter imagem de escultura dentro de casa. E Deus, através dos profetas, falava, eu vou punir vocês, eu vou castigar vocês. E aí o povo, não só isso, mas eles iam para, além da idolatria, para a prostituição, fazer sacrifícios a deuses estranhos. Então Jeremias, Ezequiel, Oséias pregavam contra o povo nesse sentido. Mas aí eu conheci os pastores que eram duros, muito duros, né? Era em relação a roupas que não tinha nada a ver. Às vezes eu me pegava pensando, eu falava, meu Deus, será que a gente está tão errado assim para ele estar pregando assim? A gente está vindo para o culto, não está servindo a outros deuses, está vindo para cá. E a mensagem era sempre aquela mensagem dura. Mas eu gravei esse vídeo, querido, para poder mostrar para você
que pelo fato de você estar congregando, se esforçando para obedecer a Deus, andar nos seus caminhos, você já está fazendo a vontade dele. Porque o céu, ele não é para os perfeitos, ele é para os que se esforçam. Grave bem isso. Continuando no versículo. Ó, a primeira maldade que meu povo fez, me deixar a mim um manancial de águas vivas. E o segundo, cavar cisternas rotas em quem não retém água. O que Deus está querendo dizer nessa figura de linguagem? O meu povo cometeu um pecado, deixou a mim, que eu sou manancial de águas vivas. O que é isso? Eu vejo Deus como uma fonte inesgotável. Poucas pessoas entendem isso. Tem pessoas que oram para Deus abençoar a vida dela, Deus abençoa numa determinada área, e ele acha que Deus não vai fazer mais nada nas outras áreas. O meu Deus, o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele é um manancial de águas vivas, é uma fonte inesgotável. Você pode pedir hoje, ele te dá, e amanhã você pode pedir de novo, ele vai te dar. Deus é uma fonte inesgotável, meu povo. E aí, ele está dizendo nessa figura de linguagem, o meu povo deixou eu, que sou o abençoador, uma fonte inesgotável para eles. O segundo eu, foram cavar cisternas rotas que não tem água. Já pensou você passar uma semana cavando um buraco para achar água e não achar água? É serviço em vão. É a mesma coisa o povo que abandonou a Deus cometeu o segundo erro. O primeiro era abandonar a Deus. O segundo era ir para a idolatria. Aí começaram a ir para a idolatria das imagens de escultura e imagens que não podia fazer nada por eles. Aí Deus permitiu que os inimigos invadissem o seu território e levassem eles cativos. Você pode entender isso? Então eu ficava vendo os pastores falando daquela maneira com a igreja, daquela maneira dura, áspera, né? E eu fui ler o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, para poder ver qual que era a situação do povo antigamente. E não tinha nada a ver com o que eles pregavam. Era pura ignorância. Porque eles viam, às vezes, o povo na rua, o homem andando de bermuda, a mulher andando de calça, a mulher que cortava o cabelo, pintava as unhas, e aí chegava no culto à noite e começava a pregar duro daquele jeito, como se a pessoa tivesse em pecado por estar cortando o cabelo, ou fazendo as unhas, ou andando de bermuda. Você conhece pastores assim? Não se esqueça, deixa o seu like aí no vídeo para fortalecer o canal. E você que não é inscrito, se inscreva já no meu canal. Em breve estaremos fazendo novos conteúdos. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.